Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a utilizar a ferramenta caneta. A Pentool é uma ferramenta que permite que você faça qualquer tipo de desenho vetorial, ou símbolo, ou qualquer outra coisa que seja que você deseje vetorizar. E provavelmente no Illustrator vai ser uma das ferramentas que você vai mais utilizar no seu trabalho. Para você começar esse tutorial, você tem que estar com o arquivo do Illustrator aberto, assim como esse aqui que eu fiz, não tem nada de especial nele, ele é apenas um documento comum. Eu criei aqui de 1080 por 1080 pixels, se você tiver interesse em saber qual é o tamanho do documento. E para iniciar o tutorial, a primeira coisa que eu vou fazer é importar a imagem que eu quero usar de referência para vetorização. Se você não sabe como importar uma imagem no Illustrator, é só você vir aqui no canto superior esquerdo, clicar em File, Place, e você vai procurar nas pastas onde você deixou sua referência. A minha, no caso, eu deixei na pasta Documentos e aqui nessas subpastas. Eu escolhi a logo do Twitter porque eu acho que ela é uma logotipo simples e de certa forma ele tem bastante curvas que é bom para estar treinando o uso da ferramenta. Mas é bom que você, além desse tutorial, você procure outras imagens que tenham bastante curvas ou até desenhos completos para estar vetorizando. Procure esboços na internet para estar treinando mais. Aqui eu vou estar te ensinando a base para você estar aprendendo todas as funções da ferramenta. A primeira coisa que eu vou fazer é centralizar essa imagem. Se você não sabe como centralizar, é só você vir aqui em cima nesse painel, clicar aqui para centralizar ao meio e aqui também ao meio. Eu vou aumentar essa imagem segurando o Shift e o Alt, clicando nessa âncora daqui. Vou deixar ela num tamanho que eu acho agradável para mim estar utilizando e vetorizando. Vou diminuir um pouquinho para deixar o espaço em branco maior. E a segunda coisa que eu vou fazer é bloquear, porque eu vou estar vetorizando por cima, às vezes você pode estar clicando com o mouse e arrastando a imagem, aí você perde todo o alinhamento, então é melhor que ela fique bloqueada. Para você usar essa imagem como referência, o Illustrator ele já tem uma função bem legal, que é só você clicar aqui no canto superior direito, você clica na layer onde que você quer usar como referência, clica nesses três pontinhos aqui, três traços no caso, e clica em template. Agora ela está bloqueada e automaticamente o Illustrator já deixou ela como um documento com uma opacidade menor. Ele já automaticamente ele bloqueou e diminuiu a opacidade do logotipo porque ele sabe que eu vou usar ele como referência e não para estar trabalhando em cima dele. Então você cria uma nova camada para você estar vetorizando, porque essa aqui já se tornou inútil, você não consegue fazer mais nada nela. E agora para iniciar a gente tem que selecionar a ferramenta caneta. E para isso existe duas formas. A primeira é o mais simples, você vem aqui no canto painel esquerdo aqui, ó, que é o painel de ferramentas, e clica na ferramenta caneta, que é essa daqui, que tem esse símbolo, ou se você não sabe qual é a ferramenta caneta, é só você ficar com o mouse em cima, não clique em nada, que vai aparecer o nome da ferramenta. No caso aqui meu Illustrator está em inglês, então aparece Pentool. Ou você pode também, vamos supor que você está aqui, você quer ser mais ágil, mais rápido, que é o método que eu utilizo, você tecla a tecla P do seu teclado e a ferramenta caneta já vai ser ativada. Antes de começar a já vetorizar esse símbolo, é bom que a gente entenda como a ferramenta caneta funciona. E ela funciona da seguinte forma. Você pode criar tantas linhas retas quanto linhas curvas. E essas linhas elas são criadas a partir de pontos. E você pode criar uma linha reta, um segmento de dois pontos, que é um ponto inicial e um ponto final, ou de quantos pontos for necessário para terminar o seu projeto. Nesse caso, eu vou estar criando um ponto, e para fazer isso você basta dar um clique, e ó, dei um clique e já está aqui o ponto que eu criei. E se eu quiser criar um segundo ponto, é só eu escolher aonde eu quero fazer o segundo ponto, e ela já criou uma linha para mim. Eu vou dar um Enter aqui, só para você ter uma visualização melhor da linha. E aqui eu já criei uma linha de dois pontos. Vou pegar a ferramenta caneta novamente. E se eu quiser criar mais pontos, vamos supor que eu queira criar 3 pontos ou mais. É só eu clicar uma vez, vai criar o ponto inicial. Cliquei mais uma vez, mais uma. E por assim
você pode fazer infinitamente, criar vários pontos conforme for necessário para você estar fazendo a forma que você deseja vetorizar. Você pode também criar pontos com curvas, porque geralmente, conforme você for avançando na vetorização ou fazendo projetos, geralmente a maior parte dos projetos eles exigem pontos curvos. Poucos projetos são cantos retos. Então, se você quiser criar pontos curvos, é só você dar um clique, que é o clique inicial. Você vai criar um ponto de ancoragem, ou simplesmente um ponto. Você dá um segundo clique na área desejada, porém você não clica e solta. Quando você clicar, você tem que clicar, segurar e arrastar, que é o que eu vou fazer aqui para exemplificar. Criei o meu primeiro ponto e agora eu vou clicar no segundo, segurar e arrastar o mouse. E aqui você pode ver que a gente criou um ponto curvo. E tem uma característica nesses pontos de que quando você cria uma curva, ele vem com dois controladores, que é esse daqui que você pode ver. Meu mouse está aqui, que é onde eu vou criar o próximo ponto. O Illustrator já dá uma pré-visualização de como vai ficar. Mas além disso, ele cria esses dois controladores aqui. E se você e para que eles servem? Esses controladores, eles servem para que você faça ajustes após a definição do ponto. Vamos supor que eu cliquei o ponto aqui pensando que ia ser exatamente ali que eu ia precisar, mas acabou não sendo do meu agrado, não acabou ficando um resultado legal. Eu posso simplesmente segurar a tecla Alt do teclado, vir aqui, ó, e clicar em um dos controladores e, ó, eu consigo alterar a posição da minha curva livremente. É só você segurar o Alt e clicar num dos controladores. Você também pode fazer a seguinte coisa: criei um primeiro ponto aqui. Vamos supor que eu quero criar um segundo. Só que sem querer eu cliquei no lugar errado. Ao invés de eu soltar e depois dar um Ctrl Z, eu posso simplesmente clicar a tecla de espaço do teclado e eu vou ter um movimento livre do ponto. Mesmo que eu tenha clicado ele errado, eu vou ter um movimento livre do ponto. E aí só depois você pode soltar o mouse. Sabendo dessas coisas, agora a gente já pode partir para a vetorização do símbolo. Para iniciar, você pode iniciar de qualquer ponto que você achar mais confortável para você. Mas eu vou iniciar por esse ponto aqui, porque aparenta ser tanto o início como, por assim dizer, o fim dele. Como ele é um logotipo bem simples e ele é bem singular, então meio que você não consegue determinar onde ele é o início e o fim dele. Mas eu acho que aqui é um ponto de interseção. Então eu vou pegar e vou começar por aqui. Eu prefiro vetorizar com zoom. Tem pessoas que vetorizam olhando o objeto por inteiro, mas eu prefiro dar um zoom. E se você não sabe dar um zoom no Illustrator, basta você segurar a tecla Alt e arrastar o scroll do mouse para cima ou para baixo que você vai estar dando zoom. Você pode também teclar a tecla Z e clicar e arrastar na posição que você deseja dar o zoom. Vou voltar aqui para a ferramenta caneta. Vou dar um zoom aqui e vou clicar no primeiro ponto que vai ser exatamente nessa interseção. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui. E aqui, para mim fazer o segundo ponto, já dá pra gente perceber que vai precisar de uma curva, ou seja, eu vou ter que clicar e arrastar. Aí você pergunta, tá, mas como que eu vou saber aonde eu vou fazer o segundo ponto? Não tem como determinar isso. Isso você só vai acabar meio que prevendo conforme a utilização da ferramenta e você for ficando mais experiente. É uma coisa que você tem que testar e por diversas vezes você vai errar e isso é muito comum. Mas como eu já testei um pouquinho antes, então a gente vai pegar e clicar já aqui que a gente já vai conseguir uma curva com um resultado legal. Então eu vou clicar e segurar e aqui eu arrasto. Você pode puxar bastante, só cuidado para não acontecer isso de você chegar aqui na borda da tela de pintura e ela sobe. E aqui você meio que ajusta até você achar um resultado agradável. Eu acho que aqui tá bom. E a gente vê aqui um pequeno problema. Aqui se alinhou bem
ao nosso desenho. Porém, aqui ficou fora. O que a gente deve fazer nesse caso? Podemos ver aqui que a gente tem, como eu já havia explicado, dois pontos de controle da curva. A gente tem esse aqui em cima e esse aqui embaixo. O que está correto é esse aqui de cima. O de baixo é o que está desalinhado. Então você vai segurar a tecla Alt, pegar esse controle de curva aqui embaixo, clica nele e arrasta até você acertar ele ali na linha. Eu acho que aqui tá bom. Vou soltar. E agora ó, ficou a linha perfeita, praticamente rente à nossa referência. Agora eu preciso trazer esse ponto para cá para baixo. Só que a gente tem um problema. Como a gente puxou aquele controle de curva lá para cima, isso indica para o Illustrator que a minha próxima curva terá aquela direção. Então, se eu quiser clicar aqui, olha o que vai acontecer. A gente tem uma grande imperfeição aqui e ela não está seguindo nada do que eu estou precisando, porque eu preciso que ela venha daqui até aqui. Então, o que devemos fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui. Você segura a tecla Alt e você dá um clique no último ponto. Isso faz com que você faça uma quebra no ponto, uma quebra de linha, por assim dizer. E agora você pode fazer tanto linhas retas, ó, quanto voltar para ser uma curva. Então agora eu vou dar um terceiro clique aqui, seguro e arrasto. Podemos ver aqui que agora eu criei a forma que a gente desejava. Porém, só dando um alerta aqui, pode ver que conforme eu criei essa forma, o Illustrator ele já foi fechando aqui para mim, preenchendo o espaço negativo que tem entre o primeiro ponto e esse último ponto aqui que eu fiz. Isso, enquanto a gente vai vetorizando, não é muito legal porque pode atrapalhar o nosso processo de trabalho. Se você quiser, se você acha que isso também te atrapalha e deseja tirar esse preenchimento, você vem aqui do lado esquerdo nesse painel de ferramentas e tem esse pequeno quadrado aqui com um traço, que ele indica que você vai retirar o preenchimento da ferramenta. Então é só dar um clique e aqui a gente tirou o preenchimento da ferramenta. E novamente, aconteceu o mesmo problema que aqui em cima. A gente quer vir para cá, porém o nó que a gente tinha feito, ele está indicando que o nosso próximo ponto iria para lá. Então é só a gente segurar o Alt e clicar aqui. Agora a gente vem para cá, a mesma coisa, clica, segura e arrasta. Segura o Alt, clica aqui para quebrar a linha e clica, segura e arrasta. E assim a gente vai até o final do logotipo, fazendo esse mesmo processo. O próximo ponto eu vou fazer aqui e o próximo aqui também. E você, aqui pessoal, eu estou fazendo de modo bem livre, que é só para exemplificar mesmo, ensinar para vocês. Mas se você estiver fazendo um projeto de algum cliente ou alguma coisa do tipo, é bom que você se atente a esses detalhes aqui para ficar bem o mais perfeito possível. E você vai ajustando, você vai segurando o Alt, clicando nos controladores de curva e ajustando conforme for necessário, para que você entregue um bom projeto. E aqui a gente vai fazendo. Aqui de novamente, eu preciso quebrar a linha para vir para onde eu quero. Então eu venho aqui, seguro o Alt, quebro a linha e venho para cá, seguro e arrasto. Aqui eu quebro de novo porque eu preciso vir para cá, então eu dou um clique com Alt. E aqui, pessoal, tem um grande porém. A gente tem uma curva muito grande e essa curva ela é bem fechada. Não é legal e também não vai funcionar se você tentar fazer isso daqui, ó. Ó, meu último ponto tá aqui. O final da minha curva aqui. Não adianta eu querer clicar aqui e arrastar a minha curva, ó. Eu posso fazer a curva grande que for, não vai ficar legal. Ó, mesmo que eu tente ajustar depois, não consegue, tá vendo? Ela fica fora. Então, curvas assim você tem que fazer aos poucos e você tem que ir observando aonde é o início e o fim dessa curva, porque aqui tem mais de uma curva. E o que a gente pode fazer nesse caso? Você vai clicar, que nem aqui, nesse último ponto. Ao invés de você vir até o final, dá pra gente perceber aqui que essa curva ela vem até aqui, ó. Mais ou menos até aqui.
em um desses pontos e depois ela continua para falhete de rabo do passarinho. Então a gente vem mais ou menos até aqui. Eu acho que aqui já é uma posição bacana. Vamos testar para a gente ver. Clica, segura e arrasta. E realmente, ó, aqui ficou até aqui um segmento legal. Agora, a gente não precisa alterar os controladores. A curva ela está indo na direção correta. A gente vem, clica no final da última curva aqui, ó, segura e arrasta, que já vai ficar bem alinhado, vai ficar com um resultado bem legal. Não vai ficar perfeito, mas vai ficar com um resultado bem legal. Aqui, pessoal, ó, eu dei um clique aqui, segurei e arrastei, porém aqui não alinhou, tá vendo? Então eu posso segurar o Alt, clicar nesse controlador aqui de baixo e puxar ele um pouquinho para cima, que já alinha melhor. Aí se eu quiser aqui também, ó, tá um pouquinho desalinhado, clica nesse aqui de baixo, bem pouquinho, e arrasta, já fica um resultado legal. Aqui é a mesma coisa, eu preciso quebrar a curva para tá fazendo o bico dele. Então eu quebro o bico dele aqui e dou um clique. Aqui tem uma pequena curva, parece que não, parece que é um ângulo reto, mas ele tem uma pequena curva. É algo bem pouco, mas tem. Então eu vou pegar, clicar, segurar e arrastar. Novamente, eu clico para quebrar a curva. Vou clicar aqui na interseção desse com esse. Também tem uma pequena curva. Eu vou voltar aqui porque não ficou um resultado legal. Então, clica novamente e arrasta. Segura o Alt para quebrar a curva e já vai para a próxima. E segura o Alt para quebrar a curva. E a gente vem aqui bem no fim, que é o início ali da cabeça dele. Aqui, pessoal, a gente pode perceber que aqui praticamente tem um círculo perfeito. Talvez se a gente colocasse um círculo aqui, ficaria algo perfeito. Então, geralmente o círculo ele tem uma interseção bem aqui. Então a gente vai pegar, quebrar a curva aqui para ficar algo bem, para a curva seguir o que a gente precisa. Vou clicar mais ou menos aqui, segurar e arrastar para estar fazendo o início desse círculo. E depois é só eu clicar aqui para fechar a minha forma, seguro e arrasto e alinho aqui. E agora já está pronto o nosso logotipo aqui do Twitter que a gente escolheu para fazer. Se você quiser ter uma visualização melhor de como ficou o seu vetor, sem estar com a referência atrapalhando, é só você vir aqui no lado direito, clica nesse quadradinho aqui que é a visibilidade da layer ou da camada. E agora você consegue ver apenas a line art que você vetorizou por cima ali do símbolo da sua referência. Se você quiser colocar um preenchimento nela, é só você selecionar. Eu prefiro tirar o contorno. E aqui você coloca um preenchimento aqui no lado superior esquerdo. Colocar um azul. Acho que esse aqui já é um azul próximo. E aí está o nosso símbolo já vetorizado. Aqui você pode redimensionar ele da forma que você quiser, que agora você não vai perder mais qualidade, porque está em vetor. Está em um modo de cálculo e não de bitmap. E agora você pode usar isso aqui em diversas coisas. E eu creio que isso vai ajudar muito vocês, porque o vetor ele é muito melhor de utilizar do que qualquer tipo de bitmap. Se eu te ajudei, eu queria pedir que você deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo para que haja novos vídeos. E se ficou alguma dúvida sobre o uso da ferramenta caneta, você pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Ou fazendo uma continuação desse vídeo, se você tiver alguma dúvida mais específica. Agradeço que você veio até aqui e até o próximo vídeo.